E o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo radical. Allahu Akbar. Grupo terrorista Hezbollah. Allahu Akbar! O conflito entre israelenses e palestinos. Allahu Akbar. Ataques do Hamas contra Israel. Israel já realizou mais de 500 ataques aéreos. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Novos ataques israelenses. Parte de um prédio de 14 andares caiu por inteiro. Allahu Akbar. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses, como dizem. Não é uma briga entre duas nações diferentes, e sim uma briga entre hebreus versus hebreus, pois os palestinos são hebreus. E hoje vamos descobrir a origem dos palestinos. Vamos começar pelo nome. O nome Palestina vem do grego Palestine, que no latim se diz Palestina, e do assírio é chamado Palastu. Existem outros termos para a palavra Palestina, tais como Peleset ou Pilistim, e todos estes termos querem dizer povo do mar. Já o nome filisteu vem do grego Filistia, que é um outro termo usado pelos gregos, de onde vem o vocábulo Filiste ou Filisti, que quer dizer terra dos filisteus. A grosso modo, o nome Palestina ou filisteus querem dizer a mesma coisa, ou vai ser povo do mar, povo estrangeiro, ou terra dos filisteus, terra dos Filiste. Os filisteus foram um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, com seu território nomeado como Filístia ou Pilístia. Os gregos adotaram o nome para se referir a toda a região, como Palestine, mas Heródoto e outros historiadores a consideram como parte da Síria. Os romanos, concordando com Heródoto e outros historiadores, adotaram este conceito na forma Síria-Palestina, como o novo nome para a província anteriormente conhecida como Judaea ou Judéia, após a derrota de Bar Kokhba em 135 depois de Cristo. Daniel Master, diretor da expedição Léo Leve a Ascalão e coautor do estudo sobre este assunto, considera os resultados uma prova concreta da teoria de que os filisteus migraram a partir do oeste e se instalaram em Ascalão no século XII a.C. E sobre isso ele diz, abre aspas, os resultados condizem com textos egípcios e outros textos que possuímos, além de material arqueológico. Fecha aspas. O que intriga os pesquisadores ainda mais é que este vestígio pontual europeu específico rapidamente desaparece e deixa de ser estatisticamente no DNA das amostras dos estudos coletados no cemitério de Ascalão, apenas alguns séculos depois dos sepultamentos das crianças. As sepulturas filisteias posteriores passam a ter assinaturas genéticas muito semelhantes às de populações locais que viveram na região antes da vinda dos filisteus. Michael Feldman, arqueogeneticista do Instituto Max Planck e coautor do estudo, assim diz: conseguimos rastrear o deslocamento dos povos que vieram do sul da Europa até Ascalão. Depois, o deslocamento desaparece bem rápido, em 200 anos, provavelmente pela miscigenação dos filisteus, que fez com que esse tipo de assinatura genética se diluísse na população local. O arqueólogo Eric Klein comprova esta afirmação de Max Planck. Ele diz: por mais de um século questionamos a procedência dos filisteus. Ele diz isso depois de participar de uma escavação no sítio arqueológico cananeu de Tel Cabri. E para alguns, os filisteus vieram com certeza da região da Grécia, mais precisamente da ilha de Creta. Entretanto, o arqueólogo Aren Mayer,
que estava no comando das escavações na cidade filisteia de Tel Es-Safi e que também não participou da pesquisa atual, adverte contra o excesso de simplificação. Ele diz isso pelo motivo de os filisteus serem considerados os vilões na Bíblia. Então ele diz para sempre ter uma cautela quanto a esse tipo de pensamento. Assim ele diz, abre aspas, eles eram um grupo heterogêneo ou transcultural, composto de vários povos, tendo várias origens. Embora eu concorde totalmente que houve um componente estrangeiro expressivo entre os filisteus no início da Idade do Ferro, estes componentes estrangeiros não tinham uma origem única e ainda por cima miscigenaram-se com populações locais levantinas, ou seja, populações do Levante. E a partir do início da Idade do Ferro, eles, que já eram um grupo heterogêneo por si só, se misturaram com populações locais. Fecha aspas. É mais que provado que os filisteus, ou palestinos, vieram da região litorânea da Grécia e se misturaram com a população local. E também é provado que o próprio grupo de filisteus que chegaram em Canaã, no Levante, eles já eram, por si só, um grupo heterogêneo, miscigenado e transcultural. Os filisteus, por si só, já eram uma mistura de vários povos que se aglutinaram e se misturaram com os moradores nativos. Estudos arqueológicos comprovam que o povo de Israel não era uma só nação desde a época de Moisés e Josué. Eu vou repetir. Estudos arqueológicos comprovam que o povo de Israel não era, nunca foi uma só nação, nunca foi um só país, nunca foi um só reino. Eles sempre foram uma nação heterogênea de vários povos, várias culturas, vivendo na época de Moisés e Josué. E outra coisa, não é provado pela arqueologia e nem pela história e por nenhuma ciência que Moisés, Josué, Arão, Miriam e etc. existiram. Estudos arqueológicos comprovados atestam que este povo que supostamente invadiu Canaã já moravam em Canaã. Eram vários povos. E outra coisa muito importante, neste período, quem mandava na região era o Império do Egito. E não existe nada na história do Egito que comprove uma nação de escravos fugindo ou saindo de seu país. Porém, o povo de Israel tinha uma unidade nacional durante a época dos juízes, que eram todos cananitas e não israelitas. E por todo o reinado de Salomão e Davi, o reino de Israel, com cultura diversa, era um país. O que eu quero dizer é que os israelitas nunca adoraram um único Deus. Isso é prova bíblica. E outra coisa, a cultura de Israel, Judá, Jerusalém e etc. é uma cultura miscigenada de vários povos, contendo vários elementos mitológicos que vêm dos sumérios, acádios, egípcios, cananeus e etc. Embora na época que Davi era rei, por 2 anos o país tinha um outro rei que era Esbocete, filho de Saul, que reinava em Manaim, liderando as tribos do norte. Contudo, Davi e Esbocete não tinham rivalidades pessoais entre si, eles até que se gostavam. No reinado de Salomão, começa a ficar mais aparente a divisão do reino, e isso aconteceu por causa do péssimo reinado que Salomão fez. Salomão foi um dos piores reis que Israel teve. Quando Salomão reinava, o reino de Israel entrou em guerra. Quando Salomão reinava, o desemprego tomava conta de Israel. Quando Salomão reinava, o que chamamos hoje de PIB per capita estava nas alturas, no caso negativo. A inflação tomava conta no reino de Salomão. Ele foi um rei péssimo, administrador horrível. Tanto é que através dele se dividiu o reino de Israel. No governo de Roboão, filho de Salomão, a divisão do reino ficou oficializado em definitivo. Samaria se torna a capital do reino de Israel, no reinado do rei Omri. Antes de Omri, a capital do país era a cidade de Tirza. Os reis Jeroboão I, Baasa, Elá, Zinri e Onri reinavam na cidade de Tirza, até que Omri compra uma vasta região montanhosa de um homem riquíssimo chamado Semer. E o rei Omri
dá o nome da região montanhosa de Samaria em homenagem a seu antigo proprietário. Vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 24 a 29. E é por isso que no Novo Testamento os hebreus que moram no Reino do Norte são chamados de samaritanos. O povo que é chamado de palestinos hoje é o povo samaritano ou o povo filisteu. A mudança de nome do povo de Samaria para a Palestina ou palestinos é por causa do imperador Adriano, que muda o nome da região por causa das intensas revoltas que o povo hebreu fazia contra Roma. O imperador Adriano fez um decreto chamando a região de Síria-Palestina. E com o tempo, não se falava Síria-Palestina, se falava só Palestina. É claro que os moradores da região que continuaram vivendo no local sofreram mudanças linguísticas e também mudanças religiosas e culturais com o domínio de povos que eram muçulmanos e que falavam o árabe. Com a mistura de povos fazendo comércio, guerras, casamentos e todos os tipos de interações, possibilitaram a mistura de culturas e influências das pessoas que moravam na região ao longo dos séculos. E por isso hoje, estes povos são chamados de árabes, mas não são exatamente o povo árabe, embora estes falam atualmente o árabe e são muçulmanos, em sua grande maioria. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Prestem atenção. Não é uma briga entre duas nações. Essa é uma briga entre hebreus versus hebreus. Os palestinos são hebreus. Na Bíblia, o povo samaritano ou palestino ou sírios palestinos, ou seja lá o nome que você queira dar, são chamados na Bíblia de Caftor. Daí um outro termo para este povo que ninguém prestou atenção. É claro que eu vou dar agora as referências bíblicas. Vamos lá. Em Deuteronômio 2:23 está escrito: também os Caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em Cazerim até Gaza e habitaram no lugar deles. Em Amós 9:7 está escrito: não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Kir? Em Gênesis 10 nós temos outra referência. Está escrito a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Gênesis 10:14. E isso se repete em 1 Crônicas. Está escrito: e a Patruzim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. 1 Crônicas 1, versículo 12. E a última referência bíblica está em Jeremias. Está escrito: por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Jeremias 47, versículo 4. Ok, onde é esta tal ilha de Caftor que fala aqui Jeremias? A ilha de Caftor, descrita em Jeremias 47, versículo 4, ou a região de Caftor, que está em Deuteronômio 2:23, é a ilha de Creta. Sendo assim, os filisteus ou palestinos são oriundos da ilha de Creta, porque a região de Caftor, que é uma ilha, fica em Creta. E eles guerrearam com seus vizinhos israelitas, até mesmo tomando a Arca da Aliança por certo período. Seus representantes na Bíblia incluíram o gigante Golias, derrotado pelo futuro rei Davi, e Dalila, que privou o israelita Sansão de sua força cortando seu cabelo. Eu vou repetir: a briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Não é uma briga entre duas nações. É uma briga de irmãos. É uma briga de hebreus com hebreus. Os palestinos são hebreus. Torne-se um membro do canal e ajude a divulgar o saber e o conhecimento. Por apenas R$100 mensais,
você terá um vasto material exclusivo e fará parte do clube de membros no canal do WhatsApp. O pagamento pode ser feito via Pix ou via depósito bancário. Você vai receber materiais relevantes de história, política, geografia, geopolítica, filosofia, antropologia, arqueologia, mitologia, religião, tecnologia, ciência, química, física, biologia e etc. Clique no link e entre no grupo para ter maiores informações. Os dados e informações estão na descrição e no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.